Boa tarde a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, é o que eu desejo nesta tarde. Hoje eu gostaria de estar falando um pouco sobre o Espírito Santo, né? Todos nós sabemos que depois da ressurreição de Jesus, ele ainda permaneceu neste mundo por volta de 40 dias. E nesses 40 dias ele deixou todas as instruções, né, para os apóstolos de como continuar o seu ministério, né? Porque ele ia voltar para o Pai e que dali em diante eles iam levar a mensagem, né, que Jesus já vinha levando, né? E para que eles levassem a mensagem, Jesus prometeu que assim que eles subissem para o Pai, eles iam receber o Espírito Santo, né? Está registrado aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, ele deixou a promessa, porque eles ficaram todos desorientados, né? Porque Jesus foi para o céu, eles, né, ficaram desorientados, porque eles ficaram sozinhos. Aí Jesus falou para eles que eles iam receber o Espírito Santo para levar, né, a mensagem de Deus avante. Então aqui no capítulo 1, verso 12 e 13, fala que eles continuaram, né, eles se reuniram e continuaram unânimes em oração, porque eles estavam aguardando, né, e estava chegando a festa do Pentecoste, então eles estavam unidos em oração. Mas Deus sabia que ali na festa do Pentecoste havia gente de todas as nações, né, de todos os lugares. Eles iam todos reunir ali para a festa do Pentecoste. E todas aquelas pessoas, eles não, cada um falava uma língua, né? Porque lá em Gênesis, no capítulo 11, do verso 1 ao 9, ali explica como que Deus dividiu as línguas, né, das nações. Que ali começou, né, ter alemão, japonês, haitiano, africano. Então, essas línguas, elas foi preciso Deus permitir aquelas línguas para confundir, né, aqueles homens que estavam fazendo uma torre, né, porque eles estavam batendo de frente com Deus, né. Então, aquela língua foi para confusão, né, foi para uma confusão, porque ali cada um começou a falar uma língua, daí eles não conseguiram mais construir a torre, né. Então Deus também tinha essa preocupação, porque se ali na festa do Pentecoste, aquele povo que estava ali, todos orassem, cada um falando sua língua, também ia virar uma confusão, né. E nós sabemos que Deus, ele não gosta de confusão. O culto prestado a Deus, ele tem que ter ordem, né. Isso está registrado em 1 Coríntios 14, versos 33 e 40. Então, a primeira agir do Espírito Santo foi preparar, né, aquele povo para um entender o outro, né, porque se ficasse cada um falando suas línguas, ninguém ia entender ninguém. Era uma língua estranha, né. E então Deus mandou o Espírito Santo, né, na festa do Pentecoste, para que aquelas pessoas pudessem edificar, né, aquela festa, para não ser uma confusão como foi lá, né, na Torre de Babel, né, porque aqui, ó, aqui no capítulo 2 fala, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, que língua é essa, né? Que língua é essa que eles falaram, né? Outras línguas, né? Agora aqui no verso 5, vamos ler do 5 em diante. Ora, estava habitando em Jerusalém
judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do sol. Então, era língua estranha porque cada um falava uma língua estranha, né? Por exemplo, se tiver uma conferência hoje na nossa cidade e vir gente de todas as nações e cada um falar na sua língua, não vai edificar em nada, né? Porque ninguém vai entender nada e vai virar uma confusão, né? Igual foi lá na Torre de Babel. Então, Deus mandou o Espírito Santo, olha, o verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então aqui foi onde o Espírito Santo agiu. O Espírito Santo, ele não veio para ensinar nós a falar uma língua estranha que ninguém conhecesse, né? A língua estranha que fala ali era já a língua das nações, né? Mas o Espírito Santo capacitou eles, né? E cada um, eles falavam na língua deles, mas no ouvido das pessoas chegava como se fosse a própria língua deles, né? Elas estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os iam falar cada um em nossa própria língua materna? Então, o trabalho do Espírito Santo ali no Pentecoste foi fazer cada um ouvir a mensagem na própria língua materna, né? Não foi uma língua estranha, né? Como muitos hoje pensam, porque a língua estranha ela foi usada lá para confundir o povo lá, né? Na Torre de Babel. Mas aqui, aqui na festa do Pentecoste, a língua estranha de nação, o Espírito Santo fez ela chegar, né, no ouvido de cada um como se fosse a língua materna de cada um deles, né? Olha lá, ele falou aqui, ó, no verso 9: Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Macedônia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, na Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombavam, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: Varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes, pensando, esta é a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Né? O profeta Joel, o que o profeta Joel falou? O profeta Joel falou tinha falado que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, verso 17, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Vou ter aqui. Então, assim como foi lá no Pentecoste, Deus prometeu que agora no fim, né, dos tempos também, para nós que lá está escrito, ir por todo mundo pregar o evangelho, né? E para nós pregar o evangelho em todo mundo,
nós temos também que receber aquele Espírito Santo, né? Só que agora nós sabemos que ele vai vir com mais intensidade, né? E para que nós possamos levar o Evangelho a todas as nações, para que não haja confusão, né? O Espírito Santo vai ter que agir de novo para nós entender, né, as línguas de nações, assim como eles entenderam lá no Pentecoste. Que todos nós possamos estar nos preparando, né, para um dia nós conseguir, assim como os apóstolos, receber esse Espírito e levar o Evangelho do Senhor, como ele ordenou, né, em Joel, em Joel no capítulo 2. Esse é meu desejo para mim e para vocês nesta tarde. Gostaria que você estivesse compartilhando, né, para que eu possa cada sábado estar postando um vídeo, né. É curto, mas é a mensagem que eu tenho para levar para cada um de vocês. Deixe seu like, compartilhe, e eu agradeço aqueles que estão me assistindo todo sábado. Eu agradeço de coração.